Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste domingo e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos falar sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem foi finalizada a 32ª rodada, ou seja, oficialmente agora restam apenas 6 partidas para o Vasco até o final da Série B do Campeonato Brasileiro e fica a grande dúvida, o grande questionamento. O Vasco sobe ou não sobe? A gente vai falar sobre isso, até porque na próxima terça, ou seja, depois de amanhã, tem mais uma decisão contra a equipe do Operário. Ontem o elenco foi a campo e o Jorginho tem uma grande preocupação para essa partida. Além dessa, a gente vai trazer muitas outras novidades, falar sobre adversários na competição, falar também sobre Vasco indo à CBF reclamando de situações na Série B e muitas outras informações. Mas antes de começar, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ativar aí o seu sininho de notificação e fazer com que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, iniciar este Acorda Vascão falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro. Pois ontem, duas partidas encerraram a 32ª rodada. Pela parte da manhã, o Criciúma venceu o Brusque, fora de casa, 2-0, resultado ruim para o Vasco. E às 6h30 da noite, o Ituano venceu o CRB, em um resultado horrível para o Vasco da Gama. Por quê? Pois como está aparecendo a tabela aqui ao lado para vocês, então inclusive vou chegar até um pouquinho para o lado para a tabela ficar mais nítida e eu ficar mais centralizado na tela, o Cruzeiro hoje é o líder, 71 pontos, já subiu, já conquistou acesso à elite do futebol brasileiro, já é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro matematicamente com 6 rodadas de antecedência. Atrás do Cruzeiro, Grêmio com 53, Bahia com 52 e o Vasco da Gama com 49 compõem o G4 da competição. Porém, os times abaixo que compõem aí esse grupo dos 10 primeiros preocupam. Todos eles preocupam o Vasco nesse atual momento na competição. As 6 últimas rodadas serão bastante tensas, torcedores. Por quê? A vitória do Ituano fez com que o Clube Paulista chegasse aos seus 47 pontos e ficasse apenas 2 pontos de distância do Vasco da Gama. O Ituano tem abaixo Londrina, Sport e Criciúma. O sexto, o sétimo e o oitavo colocado com 46 pontos. 3 pontos de diferença do Vasco. E não para por aí, porque o Sampaio Corrêa é o nono, com 45, 4 pontos de diferença do Gigante da Colina. Ou seja, uma bobeada do Vasco nessa próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pode sim fazer com que o Vasco saia do G4 da competição. Deixa eu voltar aqui para o meio da tela, já que a tabela saiu, para falar exatamente isso para vocês. Essa gordura que o Vasco criou, e sim, foi criado durante toda a Série B, que dava certa tranquilidade para a equipe, não existe mais em nada. Até porque se antes havia apenas o Londrina na disputa por essa quarta vaga, hoje tem Ituano, hoje tem o próprio Londrina, hoje tem Sport, hoje tem Criciúma e Sampaio Corrêa. Sendo que desses 5 times que estão abaixo do Vasco, Sport, Criciúma, já sentiram o cheirinho da Série A. Sabem o que é jogar uma primeira divisão. E não se compara ao Londrina, quando se trata de grandeza no futebol brasileiro. Com todo respeito ao Londrina, que é um time grande, que é um clube grande do nosso Brasil. Mas o Sport e o Criciúma estão em uma outra prateleira. E quando chega nesses momentos finais, amigo, querendo ou não querendo, a camisa pesa. E jogar contra o Criciúma, lá no Heriberto Rios, e jogar contra o Sport na Ilha do Retiro, não é fácil. Esses clubes vão fazer com que o fator casa pese nesse final da Série B. E o Vasco vai enfrentar o Sport na ilha, e mesmo não jogando, contra o Criciúma no Heriberto Rios, joga aqui no Rio de Janeiro. São 2 confrontos diretos nessas próximas 6 partidas. Então é de se abrir o olho. O Vasco tem que se achar nessa Série B. Se der mole na próxima partida, contra o Operário, terça-feira às 7 horas da noite, vai dar problema. O Vasco tem que utilizar esses dias de treinos, que já foi inclusive realizado
hoje, domingo, e amanhã, segunda-feira, para ajeitar esse elenco, para realmente mostrar o Jorginho aos jogadores o que deve ser feito para vencer o Operário. Não é possível, gente. Não é possível que um clube como o Vasco da Gama, eu não consigo compreender isso. Então até agora, até nesse momento do vídeo, eu saio um pouquinho, né, do lado de informar a vocês e coloco a minha opinião. O Lucas está aqui nesse momento. Não é possível que o Vasco da Gama, um clube gigante, um clube campeão da Libertadores, um clube finalista de Mundial, um clube 4 vezes campeão brasileiro, não consegue vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Não consegue nem sequer empatar, gente. O Vasco está a 8 jogos seguidos sendo derrotado fora de casa. São 8 derrotas consecutivas para clubes muito inferiores. Isso não pode acontecer. A camisa do Vasco tem que pesar fora do Rio de Janeiro. Essas coisas irritam, essas coisas trazem certa tristeza para o torcedor. A gente espera que na terça-feira contra o Operário, os jogadores que vestem a camisa do Vasco sintam, reconheçam o que é Vasco e façam um bom jogo lá fora. Não há mais condições do Vasco ser humilhado quando joga longe de São Januário. Essa partida é decisiva. Ontem o Jorginho foi a campo, levou o elenco, treinou, focado nesse jogo. E o que preocupa para essa partida são 2 fatores importantes que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro é torcedor. Mais uma vez, uma vergonha de um clube que joga contra o Vasco realiza. Havia acontecido contra o CSA e agora a mesma atitude se repete contra o CRB. Eu mando primeiramente um recado à CBF, Confederação Brasileira do Futebol. É uma vergonha isso. Fazem com que o nosso campeonato se torne uma várzea, porque essa atitude do Operário faz com que o Campeonato Brasileiro venha a ser reconhecido como uma várzea, que não tem ordem, não tem respeito e é tudo uma bagunça. Porque como aconteceu contra o CSA, o Operário divulgou, né, neste último sábado, ontem, os valores dos ingressos e colocou os ingressos do Vasco no mesmo setor do que a torcida do Operário, só que é claro dividida para o visitante, 5 vezes maior o valor do que da própria torcida do Operário. E não adianta vocês falarem que o ingresso torcida de visitante é diferente, pois na última partida de vocês, do Operário contra o Vila Nova, o ingresso destinado à torcida visitante, que era a torcida do Vila Nova na última partida, estava R$30 a inteira e 15 a meia. Eu queria saber o porquê vocês, diretoria do Operário, colocou o ingresso para a partida de Vasco Operário, para aqueles torcedores vascaínos que vão ao estádio, o ingresso no valor de R$150 a inteira e 75 a meia. Por que essa maluquice que vocês fizeram, gente? Isso é contra o regulamento da CBF e não é possível que dessa vez, como aconteceu com a Confederação, como aconteceu com o Vasco lá contra o CSA, novamente a CBF não vai se posicionar, não vai levar um partido e o Vasco já de antemão, após a divulgação dos valores dos ingressos, já se posicionou. O Vasco da Gama, entre aspas, espera providências imediatas para que sejam cumpridas as regras da CBF e que sejam respeitados todos os direitos de seus torcedores. O Vasco já se manifestou, né, sobre esses valores cobrados dos ingressos para o setor visitante para essa partida contra o Operário e a manifestação do Vasco foi realizada através de um requerimento na CBF para exigir o cumprimento do artigo 86. Um absurdo. É patético de fato o que acontece e faz, né, caso a CBF não tome nenhum partido nessa situação, com que o Campeonato Brasileiro se torne uma várzea. A gente não vê isso na Série A, perdão, então a gente espera não ver isso também na Série B. E outro problema que o Vasco terá é o volante, Yuri Lara. Ele, o pitbull da colina, vai fazer muita falta. Tomou o 3º cartão amarelo nesse último jogo e não vai enfrentar o Operário fora de casa. Vocês podem estar pensando, calma Lucas, é só um jogador. É só o Yuri. Sim, mas é apenas o jogador, mas é o jogador do Vasco ao lado do Andrei Santos. O Yuri é o atleta que mais desarma bolas na Série A e B do Campeonato Brasileiro. Tem números impressionantes. E se vocês forem pegar o retrospecto do Vasco, é horrível quando o Yuri não está em campo. Foram apenas 3 partidas nessa Série B sem Yuri Lara. Uma, lá na 8ª rodada, um empate contra o Guarani. Outra, na 20ª rodada, numa derrota para o Vila Nova, quando o Maurício Souza inventou de tirar o Yuri Lara e colocar o Zé Gabriel. Vocês lembram que o técnico que o Carlos Brasil trouxe fez essa maluquice? Então, o Vasco foi derrotado pelo Vila Nova por 1-0. E a outra, 23ª rodada contra a Ponte Preta, na ocasião o Yuri Lara estava suspenso, o Vasco levou de 3 da Ponte Preta, 3-1, lá em São Paulo, jogando no estádio da Ponte. Então foram 3 partidas, um empate e 2 derrotas sem Yuri Lara em campo. Isso vai se repetir agora
nesta próxima terça-feira. E fica a pergunta, quem vai entrar no lugar do Yuri? Nos outros 2 jogos, sob o comando do Maurício Souza e do Emílio Faro, no caso contra a Ponte, o Zé Gabriel foi o escolhido. Lá contra a equipe do Guarani, na 8ª rodada em Manaus, quem entrou no lugar do Yuri Lara foi o Juninho, na função de primeiro volante, que é a função original, onde o Juninho, inclusive, faz um bom papel. Mas fica essa dúvida de quem vai entrar no lugar do Yuri nesse próximo jogo contra o Operário. O Jorginho, com toda certeza, já está fazendo essa mudança no treino. Ou o Matheus Barbosa vai jogar por ali. O Marlon Gomes pode jogar ao lado do Andrei Santos nessa função, já que os dois atuavam, né, nessa situação nas categorias de base. Não estranhe se isso acontecer. Ou o Zé Gabriel vai para a posição, ou o Juninho, não sei. Isso está nas mãos do Jorginho. A gente espera que ele faça o melhor, mas é algo que preocupa. Retrospecto do Vasco sem Yuri Lara é muito ruim. E jogando fora de casa fica pior ainda. E agora, só para encerrar o vídeo, trazer uma informação importante, pois como a gente falou para vocês lá no início, o Vinícius entrou o Ituano venceu, né? O Ituano venceu a sua partida nessa 32ª rodada da Série B, encostou no Vasco, venceu pelo placar aí de 1-0 em cima do CRB, às 6h30 da noite. E quem teve mais uma vez destaque nessa partida foi o Vinícius, lembra dele? O Vinícius Ponta, aqui, cria das categorias de base do Vasco, que a gente tanto bateu, eu bati, você bateu, todo mundo. Então, ele mais uma vez deu uma assistência, algo que já havia acontecido na penúltima vitória do Ituano, vencendo o destaque do clube paulista nesse final de Série B, e aqui no Vasco não tinha nem espaço para estar entre os reservas. E aí fica a grande pergunta, e eu termino o vídeo dessa maneira, inclusive, de quem é a culpa? A culpa é minha? A culpa é sua que critica? A culpa é da comissão técnica que não coloca um garoto desse para jogar, que dá mole, né, no caso, em não dar mais oportunidades ao garoto? Ou a culpa é do próprio Vinícius, que sente o peso da camisa do Vasco? Deixa aí nos comentários. Deixa aí essa questão, esse questionamento para vocês responderem, porque é algo que eu realmente fico na dúvida. Porque não é a primeira vez, isso já aconteceu com o Evander, isso já aconteceu com o Matheus Vital, isso está acontecendo com o Vinícius, isso está acontecendo com o Thales Magno. São vários crias das categorias de base que aqui no clube não jogam, que aqui no clube são criticados, e quando vestem a camisa de um outro time, se destacam e acredito que aprendem a jogar futebol do dia para a noite. Então eu deixo aí esse questionamento para vocês. De quem é a culpa? É minha? É sua? É do Vasco? Ou é do atleta? Então deixa aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão. Primeiro vídeo deste domingão, né? Domingo de eleição. A gente conta aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. É claro, votem com consciência. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, um grande abraço e saudações vascaínas.